Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Bom, a nossa reflexão de hoje ela está baseada no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 13. Bom, eu não estarei fazendo a leitura do capítulo todo para vocês, mas é um texto que nos ensina muito e que tem lições valiosas para as nossas vidas. Essa passagem vem trazer justamente o momento em que Jesus lava os pés dos discípulos e vem nos ensinar justamente acerca da humildade, do quanto a humildade é importante para nós enquanto cristãos. Nós sabemos que vivemos em um mundo, em uma sociedade extremamente individualista, né, marcada pelo egoísmo, marcada por homens que têm dificuldade em reconhecer os próprios erros, né, marcada por pessoas que têm dificuldade em pedir perdão, em se colocar no lugar do outro. Nós sabemos que essas são algumas das marcas, né, do mundo em que vivemos. Mas quando nós voltamos os nossos olhos para a Bíblia, para a palavra do nosso Deus, nós observamos justamente Jesus nos ensinando acerca da humildade, do quanto a humildade é importante para nós. E através desse texto, nós podemos observar por que nós devemos ser humildes, porque os cristãos precisam evidenciar a humildade. Mas a princípio é importante a gente entender o contexto da época, né? A gente entender o cenário da época para que a gente entenda a relevância dessa passagem. Na verdade, talvez você não saiba, mas a prática de lavar os pés era comum naquela época. Fazia parte do processo de hospitalidade. Lá no Oriente, as pessoas utilizavam sandálias, né? E naturalmente sujavam os pés. Então, quando elas chegavam umas às casas das outras, era comum que as pessoas fizessem isso, lavassem os pés uns dos outros. O que é interessante destacar nesse sentido é que geralmente quem fazia esse processo de lavar os pés ou eram escravos, que eram comuns na época, ou servos de menor posição. E aí a gente pensa, por que Jesus então faz isso? Por que Jesus lava os pés dos discípulos? E aí a gente vai entender justamente sobre a necessidade de sermos humildes, de praticarmos a humildade. E Jesus, no versículo 14, ele diz: Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então, nós observamos aí que Jesus ele realizou isso para ensinar justamente como os discípulos e nós, consequentemente, devemos agir. E é muito interessante, porque Jesus, enquanto esteve aqui, né, enquanto é o próprio Deus encarnado, tinha total soberania e total autoridade para não realizar isso, ele não precisava fazer isso, mas ele escolheu dar esse exemplo. Isso é extremamente encantador, né? O quanto a gente percebe que Jesus tinha total autoridade para apenas exortar com a sua fala mesmo, para ensinar através daquilo que ele dizia. Mas ele escolheu ensinar, falar, mas também agir, mostrar na prática como nós, enquanto discípulos dele, enquanto cristãos, precisamos viver. E foi isso que ele fez também em relação à humildade. Então, em primeiro lugar, nós podemos destacar que nós, enquanto cristãos, precisamos ser humildes para que nós sejamos semelhantes a Cristo, para que nós cumpramos aquilo que Ele nos ensina em Sua palavra. Em outras passagens também, como lá no Sermão do Monte, né, em Mateus 5, Jesus diz que bem-aventurados são os humildes, porque eles receberão a terra por herança. E nós somos chamados para sermos parecidos com Jesus. Nós fomos chamados, sobretudo, para obedecermos a sua vontade. E a vontade de Deus, segundo a sua palavra, é que nós sejamos humildes, que nós pratiquemos a humildade. Além disso, o nosso Deus nos chamou para sermos luz do mundo e sal da terra. Sendo assim, em um mundo que é marcado pelo egoísmo, que é marcado pelo individualismo, em um mundo alicerçado pelo orgulho, nós precisamos ser diferentes, nós precisamos ser humildes. E ser humilde é justamente reconhecer que a vida cristã ela é baseada em servir, em muitas vezes colocar a necessidade do outro acima das nossas. E isso já nos leva também para a nossa segunda aplicação, que é o entendimento de que nós precisamos ser humildes porque nós fomos chamados para servir.
A palavra do nosso Deus, em Filipenses, no capítulo 2, diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, a gente observa que a humildade é pensar menos em si e pensar mais no próximo. A gente observa que várias das ações que Jesus fez durante o seu ministério, né, várias das ações que ele realizou, eram justamente colocando as necessidades do próximo acima das suas. A palavra de Deus vai dizer também que Jesus escolheu assumir a postura de servo. A palavra nos diz isso também na epístola aos Filipenses. E nós observamos que um grande ato do Senhor, né, em ter morrido em nosso lugar, em ter escolhido, né, assumir essa postura de servo, foi justamente uma lição, também uma lição de humildade. Além disso, a gente tem outras passagens também que nos ensinam sobre isso. Lá em Lucas a gente observa quando Deus diz que aquele que bate numa face, nós devemos também oferecer a outra. No versículo 31, né, do capítulo 6 de Lucas, a palavra também diz que assim como nós queremos que os homens façam a nós, nós temos que agir assim para com os homens. E assim a gente observa o quanto a palavra de Deus nos ensina acerca da humildade. Porém, existe o terceiro ponto, a terceira aplicação que nós podemos fazer às nossas vidas e que é a mais importante. Depois de reconhecer, né, depois de entender a necessidade de sermos humildes, vem a questão mais importante, que é o entendimento de que nós só conseguimos desempenhar a humildade, exercer essa humildade em Cristo Jesus. É a obra redentora do Senhor que nos dá essa consciência, que nos dá essa capacidade. Nós só conseguimos alcançar a plena humildade em Cristo. A humildade ela só é possível sobreviver na presença do nosso Deus. E por que isso? Porque nós entendemos que nós não somos bons, queridos. A palavra de Deus nos diz na Epístola aos Romanos, no capítulo 3, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, fora de Cristo, nós somos totalmente destituídos da glória de Deus, nós somos totalmente depravados e somos totalmente alheios à vontade do Senhor. É somente em Jesus que nós conseguimos desenvolver essa humildade que a palavra nos ensina. Esse é o reconhecimento que nós temos de que tudo de bom que temos, que somos, vem do Senhor. Então, nós precisamos reconhecer o quanto precisamos ser humildes, mas entender que isso só é possível em Cristo. E assim a gente entende que a humildade, ela passa a ser uma escolha a partir do momento que nós somos regenerados, que nós somos transformados pelo nosso Senhor. São as nossas ações diariamente, né, dia após dia, que vão evidenciar essa humildade. E assim a gente compreende que a humildade é essencial no caráter do cristão, que é uma das evidências de que de fato essa pessoa serve ao Senhor, busca ser semelhante a Cristo. Então, que nós possamos ter esse entendimento, que nós possamos pregar isso a nós mesmos todos os dias, né? Para que nós busquemos ser mais humildes, sermos mais semelhantes ao nosso Senhor, porque é o que Ele nos ensina, é para isso que Ele nos exorta na sua palavra. Então, que Ele nos abençoe, que a gente tenha um coração contrito, submisso ao Senhor, dependente ao Senhor, para reconhecer que é Ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, e é somente nele que é possível desempenharmos a humildade. Então, que Deus nos abençoe e que a cada dia nós possamos viver para a honra e para a glória dele.